Você sabia que várias criaturas estranhas são encontradas no Egito de vez em quando? E que além disso elas são filmadas? Recentemente, um monstro sem rosto com dentes assustadores, um mutante único, silhuetas paranormais e até mesmo algo que pode ser um alienígena real foram encontrados na Terra dos Faraós? Vale a pena conferir. Esse é o Infinito, e nesse episódio vou mostrar a vocês as criaturas mais estranhas e assustadoras do Egito que foram filmadas. Sem rosto. Falando no Egito, pensamos em primeiro lugar nas areias quentes, no meio das quais existem túmulos, pirâmides, templos, a esfinge e outras estruturas arquitetônicas da antiguidade. Mas não se esqueça de que o Egito não é apenas um deserto sólido e seco. O país é cortado pelo Nilo, um enorme rio, e o próprio Egito é banhado pelo Mediterrâneo e pelo Mar Vermelho, e às vezes os mares oferecem surpresas. Em 2017, um estranho monstro sem rosto foi descoberto em uma praia egípcia. Caminhando ao longo da costa, um local se deparou com essa criatura assustadora com dentes afiados. Na verdade, os dentes são a única coisa que essa criatura tem. Não tem olhos ou qualquer outra coisa em sua cara. Isso é assustador, e a criatura é difícil de identificar. Os cientistas ainda não conseguem saber que tipo de criatura apareceu na costa egípcia em setembro de 2017. Os pescadores também não podem ajudar. Apesar da experiência, eles nunca viram nada parecido antes. De acordo com uma versão, o monstro pode ser uma forma mutante de uma enguia do fundo do mar. Não é uma teoria ruim, mas não foi 100% confirmada. Talvez não seja uma enguia, mas algo mais assustador. No Egito encontramos camelos, crocodilos, escaravelhos e, como se viu, mutantes. Mutantes difíceis de acreditar. Em agosto de 2015, um morador estava cavando um poço, quando de repente se deparou com algo incomum. Não, ele não encontrou petróleo ou um tesouro precioso sob o solo. Em vez disso, ele puxou essa criatura do chão. Uma criaturinha estranha com membros longos, polegares faltando, pele castanho avermelhada e olhos negros salientes. Para dizer o mínimo, é uma combinação incomum. A primeira coisa em que pensamos é que se trata de um alien. Até se parece um pouco com os aliens do filme Homens de Preto. Mas o que é realmente? Quando a foto da criatura apareceu na internet, os cientistas se envolveram. Mas mesmo eles não puderam dar uma resposta clara. Os internautas também não ficaram de fora e começaram a apresentar suas teorias. Na visão deles, a criatura pode ser um alienígena subterrâneo ou um embrião humano deformado. Claro, houve quem escreveu que tudo isso nada mais é do que uma farsa ou um hoax. Mas o que essa criatura realmente representa? O que você acha? Diz pra mim nos comentários. A Revolução Egípcia de 2011 foi memorável de várias maneiras, mas em todo esse caos havia algo mais, uma estranha criatura que apareceu ao povo. No início de 2011, um vídeo apareceu, no qual uma silhueta brilhante de um fantasma montado em um cavalo pode ser vista durante os distúrbios egípcios. Muitas pessoas acreditam que essa silhueta nada mais é do que o Cavaleiro do Apocalipse. Além disso, é o quarto Cavaleiro do Apocalipse, que é a Morte. A criatura era incorpórea, o que é compreensível. A filmagem foi feita no Cairo, onde havia multidões de milhares de pessoas durante os tumultos. Seria irreal espremer o cavalo inteiro no meio de tantas pessoas. Quando o vídeo apareceu na internet, os usuários começaram a discutir a silhueta. Alguém disse que era apenas uma edição habilidosa, enquanto outros pensaram que o verdadeiro Cavaleiro do Apocalipse realmente tinha vindo ao Egito. Coincidência ou não, a revolução cessou logo após o seu surgimento. Isso poderia significar algo? Esse vídeo foi feito com uma câmera de vigilância em um hospital egípcio. A princípio, nada de anormal acontece. Um homem entra no prédio, as portas automáticas se abrem na frente dele. Tudo está normal. Mas depois de um tempo, as portas começam a se abrir e fechar sozinhas, embora possamos ver que não há ninguém por perto. Ou existe. Em algum momento, uma estranha silhueta aparece no reflexo das portas de vidro, cuja natureza ainda é desconhecida. Algumas pessoas pensam que são fantasmas de crianças ajoelhadas, e algumas pessoas pensam que um monte de corpos humanos semelhantes a fantasmas entrou em cena. Os céticos pensam outra coisa. Na opinião deles, é apenas um clarão que nem vale a pena investigar. Mas ainda assim, e se não for um brilho comum? E se uma criatura misteriosa ou um fantasma real fosse capturado pela câmera? Apesar de parecer absurdo, não devemos descartar totalmente essa possibilidade. O Egito não possui apenas criaturas estranhas que aparecem aqui e ali, mas também muitas outras coisas, incluindo achados interessantes e incomuns, porque esse país tem uma longa história na qual podemos procurar profundamente. Fique ligado, na segunda parte do episódio vou mostrar a vocês esses achados e objetos interessantes descobertos no Egito. Todo mundo conhece a pirâmide de Khufu, mas poucas pessoas sabem que ao pé da pirâmide você também pode encontrar muitas coisas interessantes. No século passado, nos esconderijos na base da pirâmide, os cientistas encontraram navios Khufu, 2 barcos a remo de tamanho normal que foram hermeticamente selados sob a pirâmide há mais de 4.000 anos e meio.
primeiro navio foi encontrado em 1954 e o segundo em 1987. O segundo era muito menor que o primeiro e, além disso, estava pior preservado. Essa descoberta é interessante porque, de acordo com uma versão, o corpo de Khufu foi transportado de Mênfis para Gizeh para ser enterrado nesse navio. Mas alguns egiptólogos acreditam que esse não é o caso. Na opinião deles, o navio Khufu não poderia ter um significado prático, mas sim simbólico e sagrado. Foi selado ao pé da pirâmide para que, na vida após a morte, o faraó pudesse navegar no plano celestial, junto com o deus do sol, Ra. Passagem secreta. Existem muitas curiosidades relacionadas com as pirâmides em geral. Sabemos que as pirâmides estão cheias de labirintos e corredores secretos, dos quais é impossível sair, e que passagens secretas conduzem às próprias pirâmides. No entanto, não é tão fácil encontrá-los, mas um egípcio chamado Naji teve sorte. Cavando em seu próprio jardim, um morador de 33 anos da vila Al-Haramain descobriu um túnel de laje de pedra que levava diretamente para a pirâmide de Khufu. Essa foi uma descoberta e tanto. Os arqueólogos acreditam que nos tempos antigos, essa passagem levava a um templo secreto nas margens do Nilo, mas eles ainda têm um longo caminho a percorrer para descobrir o verdadeiro propósito do antigo túnel. Túmulo do faraó de prata. Ao contrário do lendário rei Tut, Pissucenes I não é tão famoso. Não se sabe muito sobre seu túmulo. No entanto, de forma alguma é inferior ao túmulo do rei Tut e o sarcófago de prata, no qual Pissucenes I foi sepultado. Foi até considerado mais caro que o sarcófago de ouro no Egito Antigo. Na verdade, foi por causa do sarcófago que esse lugar foi apelidado de a Tumba do Faraó de Prata. A tumba foi encontrada em meados do século passado por Pierre Montet. Como costumavam dizer no Egito Antigo, ouro é a carne dos deuses e a prata são os ossos dos deuses. Naquela época, a prata era avaliada 2 vezes mais que o ouro. Isso porque a produção de ouro no país chegava a 40 toneladas por ano, e as minas de prata estavam localizadas fora do Egito. A incomum descoberta atesta a enorme riqueza de Pissucenes I. Hoje os tesouros encontrados na tumba do faraó estão preservados no Museu Egípcio do Cairo. Todos podem ver pessoalmente a riqueza do antigo governante. Poucas descobertas podem superar a descoberta da tumba do faraó prateado, mas elas existem. O Vale das Múmias Douradas é uma delas. Foi encontrado em 1996 na Baharia Oasis, no oeste do Egito. Zahi Hawass, que liderou uma equipe de arqueólogos e descobriu o vale, ficou famoso entre os egiptólogos após essa descoberta. Ele encontrou cerca de 250 múmias. É difícil imaginar que tal lugar tenha permanecido em segredo por tanto tempo. O nome do lugar deve-se às raras múmias com máscaras douradas. Essa é a prova da origem elevada das pessoas enterradas. Algumas das múmias repousavam em sarcófagos de terracota, reproduzindo exatamente o formato das cabeças. A douradoura é muito elaborada. Os desenhos e outras decorações dos sarcófagos também são muito elaborados. Os cientistas estimam que o número total de enterros aqui é de cerca de 10.000 e que datam do período greco-romano, ou seja, no final da última era ao início da era moderna. Isso é tudo, pessoal. Você gostaria de participar de escavações arqueológicas no Egito? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.